Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti, Senhor, por mais uma oportunidade de aqui estarmos reunidos buscando estudar os Teus ensinamentos, os ensinamentos legados por Moisés, particularmente hoje, instruções que constam do livro de Gênesis, e buscamos aqui entender de forma minuciosa. Agradecemos pela oportunidade, pela prerrogativa extraordinária que temos tido nesta instituição para alavancarmos nosso progresso espiritual. Pedimos um amparo, uma inspiração, a luz para todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, que possamos realizar o melhor ao nosso alcance. Muito bem, que seja. Dando então continuidade ao nosso estudo do livro de Gênesis, hoje nós vamos estudar o versículo 25, capítulo 4. Ponto de partida, o versículo 25. Então vamos lá, vamos fazer aqui a leitura. Capítulo 4, versículo 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete. Porque, disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou. E os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Muito bem. Esse morreu aí quer dizer que já não nasceram mais nenhum. Não, aquela personalidade. Aquela casta acabou, é isso? Aquela personalidade. Nós vamos estudar aqui, entendeu? Aquela personalidade. Como se fosse um homem velho. Morreu um homem velho, vai viver um novo. Então, versículo 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Então, esse primeiro ponto, e tornou Adão a conhecer a sua mulher. Primeiramente, nós vamos aqui lembrar que tornou Adão a conhecer a sua mulher. E esse agrupamento simbolizado por Adão já tinha muito conhecimento precedente do mundo de onde eles vieram, em que estavam evoluindo, de onde foram excluídos, para usar aqui um termo do Evangelho segundo o Espiritismo. Foram excluídos por rebeldia, por não respeitarem as leis, não quererem amar o próximo, então foram excluídos, transferidos para uma outra escola. E tornou Adão a conhecer a sua mulher. Nós podemos aí nos lembrar também, nesse tornou a conhecer a sua mulher, como sendo aqueles movimentos de reciclagem. Achei que era alguém que resolveu. Não, Então nós estávamos aqui comentando, e se tornou Adão a conhecer a sua mulher, lembrando que Adão simboliza a razão, mulher simboliza o sentimento. Então o movimento de tornar a conhecer, nós vamos aí fazer alusão ao movimento de reciclagem, de
ressignificado, de revisitar o nosso mundo interior, naquele processo de autoconhecimento, para ver como nós estamos encaminhando a nossa evolução, como estamos procedendo, agindo, com esse propósito aí, de autoconhecimento. Agora, aqui no texto, esse tornou Adão a conhecer a sua mulher, esse conhecer define coabitar, conjugar, que é o movimento porque vai nascer um novo filho. Um novo filho será gerado. Nós aí já vimos aí na leitura. Então houve esse relacionamento, porque na prática a nossa razão e o sentimento, o pensamento e as emoções estão sempre se interrelacionando. Um sobre o outro incessantemente reage. O pensamento propõe, o sentimento é que vai realizar. Tá certo? Então, com esse significado. Então, o verbo conhecer tem o papel de definir consciência também. Então, é importante conhecermos a nós mesmos, conhecermos sabemos o que estamos fazendo aqui na Terra, se estamos agindo de acordo com o que temos aprendido, por exemplo, como estamos aqui seguindo essa proposta espírita que nós tanto estudamos e defendemos. Então aqui é o conhecimento, tornou Adão conhecer sua mulher, é o conhecimento da fonte geradora dos recursos necessários e das obras. Então nós precisamos estar sempre buscando identificar qual a natureza dos nossos próprios sentimentos, para haver aquela transformação do que não está adequado, investimento no que está correto, para assim nós irmos operando segundo bons princípios aqui na nossa existência. Então, no caso aqui, qual que é o símbolo? Tornou Adão a conhecer a sua mulher, também define consciência das linhas de realização. Consciência das linhas de realização, do que pode ser feito e do que deve ser feito. E ela teve um filho e chamou o seu nome Sete. Então nós aqui estamos falando de uma lei natural. Essa geração de filhos é uma lei natural. Nós não estamos aqui nem falando do campo biológico, não. Estamos falando do campo psíquico, do campo espiritual. Nós sempre estamos gerando filhos. Nossos pensamentos, atitudes, palavras, ações são nossos filhos, nossas obras, do campo da vida. Então, esse filho, ela teve um filho, chamou o seu nome Sete. E aqui nós temos o reajustamento de Adão, então, e gerando um novo filho, semelhante a Abel. O Sete é semelhante a Abel. E essa aqui é a sequência de uma geração que vai culminar mais à frente em Jesus. E vai possibilitar a chegada de Jesus entre nós. Porque, disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel. Por isso que nós dissemos que é semelhante a Abel. Esse aqui vem na sequência do Abel. Então, o Abel foi eliminado,
Mas na sequência vem o 7, que é o retorno daquela linha superior que chega para a nossa implementação aqui na Terra. O Caim, quem é o Caim? O Caim é a nossa própria individualidade ainda inferior, que não aceita a nova proposta de elevação. Então nós vamos eliminando. Enquanto nós aceitamos, nós vamos eliminando. E vamos mantendo os padrões da retaguarda na intimidade. Mas Abel é outro valor, né? Abel é um valor já mais elevado. Assim como o 7. O 7 também. Porque não tem como nós eliminarmos a esfera superior da nossa vida. A esfera superior, ela nos precede. Assim como os espíritos superiores nos precedem. Assim como Deus nos precede. Isso. Então essa é a linha finalística da evolução, a linha superior, a perfeição, a elevação. Isso não tem como ser eliminado. Nós podemos recalcitrar, como contra os aguilhões, lembrando aqui do livro Paulo e Estevão, que Paulo recalcitrava contra os aguilhões, não adianta. Por quê? Porque esse é o determinismo da evolução. Nenhum de nós pode... Todos queremos ser felizes. A felicidade Mas tem que ir pelas etapas, né? A felicidade é a meta. Então, a lei divina vai nos encaminhar para a felicidade, que é a vontade de Deus, que é o determinismo da evolução, que é a perfeição. Isso é inevitável. Então, todo o mecanismo da vida, da evolução, da lei natural, vai nos encaminhar para a felicidade. Quando nós insistimos Porque numa determinada fase da nossa evolução, nós somos condicionados a buscar satisfazer as sensações. É um passo à frente, 2 atrás. Então, por quê? Satisfazer as sensações nos dá alegria e prazer. O que nós confundimos com felicidade. Então nós começamos a abusar. Nessa busca pelo prazer, nós vamos abusar. Abusando, nós vamos desenvolver a dor. Desenvolver a dor. Abusando. Então, por exemplo, quem se entrega à satisfação do sexo desenfreado, porque satisfazer ao sexo dá prazer imediato, então a pessoa, muitos se entregam a uma compulsão por esse prazer, vai levar ao quê? Ao desgaste biológico. Vai levar a desenvolver doenças. O organismo físico o organismo não consegue atender, o organismo tem o seu ciclo biológico natural. O ciclo biológico natural. Então, aquele que busca a satisfação do prazer sexual desregrado, ele encontra a limitação natural biológica. Se ele insiste em ultrapassar o limite que a lei da natureza impõe, ele vai desenvolver problemas de saúde. Muitos buscam, por exemplo,
a satisfação pela embriaguez, o esquecimento dos problemas, anestesiar a consciência, pelo uso do álcool, pelo uso de alucinógenos. O que é que acontece com aqueles que se entregam a esses desvarios? Doenças. Doenças, abandono da família. Escravização, obsessões. É. Então, a própria dor vai mostrar que aquele caminho é errado. A dor vai mostrar que o caminho é errado. Ó, essa dor aqui está mostrando para mim que algo está errado. Aí nós vamos buscar ajuda. Não vamos? Medicina, psicologia, psiquiatria. É isso que acontece? Muitas vezes nós vamos desencarnar por causa disso. Por causa dos abusos. Isso. Desencarnando, a vida continua. Nós despertaremos no mundo espiritual com grandes dificuldades. O que eu quero dizer? Que o caminho da felicidade, ele é inevitável. Inevitável. Então chega um momento que o espírito vai cansar de sofrer. Cansar de entrar pelo caminho do equívoco. Porque ele vai sofrer muito. Não é isso? Isso que nós estamos querendo dizer. Então, nós aqui estamos buscando, com esses nossos estudos aqui do Espiritismo, do Evangelho, nós estamos buscando evoluir de forma consciente, combatendo as más inclinações, as más tendências, não nos entregando a viciações, porque nós conhecemos a imortalidade da alma, conhecemos a reencarnação, já estamos conhecendo as consequências das nossas ações, não só na vida espiritual que nos aguarda, mas também na sequência do retorno em novas existências. Então nós estamos aqui buscando fugir dessa linha milenar, rotineira de buscar a felicidade apenas na satisfação dos sentidos, que é o que prega o hedonismo, o epicurismo, por exemplo, que são as doutrinas, as filosofias que buscam o prazer em primeiro lugar. Certo? Então esse não é o caminho adequado. Então, aquele chamado superior que nos chega, que nós negligenciamos, em determinado momento, ele vai voltar oportunamente, porque isso é uma tendência cíclica, natural. Então nós eliminamos o Abel, vem o Sete. Isso. Eliminamos Jesus, veio o Consolador Prometido. Nos favorece a nossa caminhada hoje. Por quê? Porque não tem como eliminar para todo o sempre o plano superior, a linha de elevação. É impossível. Aqueles que tentam impedir isso no mundo, num determinado momento da evolução, eles são retirados do mundo. Porque não tem como deter a marcha do progresso. A marcha do progresso é uma lei da natureza. Se nós não queremos ir pelo amor, pelo trabalho da consciência desperta, a dor vai assumir o papel de corretor de curso. A gente progride de qualquer jeito. Progride de qualquer jeito. Pelo amor ou pela dor. Pelo amor. Eu derramei água aqui. Pelo amor ou pela dor, tranquilo. Porque, disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel. Então, o Sete,
representa o passo seguinte, o sistema operacional dinâmico, a soma das nossas melhores intenções que estamos tentando colocar em movimento agora. Então, chamava Abel, agora chama Sete. Como no futuro vai se chamar Jesus, no futuro aqui em relação a esse texto. Como para nós hoje é o Consolador prometido, é o Espiritismo, que é Jesus redivivo. Então, a soma das nossas melhores intenções. Lembrando que essa semente, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel. Lembrando que tudo que nós produzimos é semente para alguém. Todo pensamento que eu lanço é uma semente para um espírito que capta meu pensamento. A minha palavra é uma semente para quem me escuta. A minha atitude é uma semente para quem me observa. E as minhas ações também são sementes, porque são exemplos que nós estamos oferecendo, que são sementes para aqueles que gostam daquele exemplo. Ah, gostei disso aí, eu vou seguir essa ideia. É uma semente. Foi lançada. Então, aqui são valores. Deus me deu outra semente em lugar de Abel. São valores informativos que agora nós vamos buscar operacionalizar. Põe em prática. Põe em prática. Põe em prática. Porquanto Caim o matou. Então, o Caim representa aquela genealogia que a nossa parte inferior representa a linha de conexão com a que se ajustam os espíritos novos, espíritos primitivos. Então, se eu não combato as minhas más inclinações, as minhas más tendências, na prática, qual o movimento que eu estou fazendo? De atração de espíritos inferiores, que vão se sintonizar. Então, quando uma grande parcela da humanidade, uma expressiva maioria da humanidade, ainda se entrega aos valores instintivos, o que é que está acontecendo planetariamente com relação à humanidade espiritual? Nós estamos atraindo espíritos inferiores para a Terra. Até que chega aquele plano, né? Daí a importância do estudo, né? Até que chegue naquele momento no orbe, em que vai se iniciar um novo ciclo, mas apenas vamos falar daquele ciclo, até que aos quais Paulo Pino se referiu, que eu fiz a postagem no grupo, né? Nós vamos estudar aquilo mais à frente. Chega um momento em que chega-se no limite e esses espíritos, então, são retirados. Isso. São retirados porque, a partir daí, só o ciclo da regeneração vai começar. E os Ele bons... não quer evoluir. Aí ele vai para outra escola. Porque aqui ele está se mantendo no campo do sofrimento e não está percebendo. Então, essa é a genealogia que se ajusta aos espíritos novos, na linha natural da evolução, e os que se encontram em queda, que ambos são simbolizados por Jesus no texto do Evangelho por cães e porcos. Os cães e os porcos, né? Os cães simbolizam que estão na linha natural da evolução, não é? Como naquele diálogo de Jesus com a mulher que vinha gritando e os discípulos queriam que Jesus a fizesse calar. Então ele dialoga com
com aquela mulher e vai dizer que ele foi enviado aos filhos de Israel. E a mulher vai dizer que também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Isso. Então é um espírito novo na evolução que já está compreendendo algo que os próprios judeus conheciam, mas não queriam reconhecer. Conheciam, mas não queriam reconhecer. E muitos discípulos também. São chamados os porcos. Tinham aulas que eles ficavam... São chamados os porcos, simbolizados. Uhum. Certo? Então, os cães e os porcos. Então, esse é um ponto aí importante. Porquanto Caim o matou. Nós sabemos que a morte não existe. Quando alguém mata um irmão, esse irmão continua vivo no mundo espiritual. Então, Jesus foi morto perifericamente, pregado na cruz, morto perifericamente. Mas acontece que aquele contato, o que resulta do contato, não morre. Então, mesmo os fariseus, os judeus tendo matado Jesus, o exemplo de Jesus ficou naqueles corações. Porque aquilo entrou no campo da mente. Entrou no mundo interior. Então, não morre. A ideia não tem como morrer. Certo? E então, os espíritos mais avançados, eu estou te perguntando, por exemplo, que colocou a lança nele e arrependeu imediatamente na hora que ele viu Maria, não foi isso? Sim. Esse foi mais rápido ainda. Foi mais rápido. O espírito mais evoluído. Não? Já devia estar ali no limiar e estava na dúvida. Aí quando ele espetou com a lança, caiu em si. Isso. Caiu em si. Então, porque quando qualquer elemento, o ato de matar é um ato de extrema violência. Extrema violência. Então, quem mata alguém, ele também é sensibilizado por aquela ação. Impactado. Pessoa impactada. Por mais fria que ela seja, aquela ação impacta. Aquela ação interioriza. Deve ser terrível. Interioriza. Uhum. Então aquela imagem, aquele personagem, aquilo vai ficar ali remoendo. Vai ficar vivo ali no subconsciente. Então, por isso que a evolução é inexorável. Ela acontece mais dia, menos dia. Mais dia ou menos dia vai acontecer. Porque aquilo fica impregnado. E num determinado lance da evolução, de um tempo futuro, aquilo vai, aquela semente, ela vai germinar. Vai para fora. Vai. Que é uma lei da natureza, não tem como fugir a essa lei. Então é isso, versículo 25. Vamos para o versículo 26. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. E a Sete mesmo também nasceu um filho. Então nós sempre estamos gerando filhos. Sempre, vamos repetir aqui para que isso fique bem sedimentado em nós. Pensando, falando, agindo e operando, mantendo determinadas atitudes e operando,
nós estamos gerando filhos. São filhos que nós estamos gerando, que vão permanecer no mundo, exercendo uma ação. Vão permanecer no mundo exercendo uma ação. Quando, por exemplo, alguém que escreve um livro, o livro permanece por gerações. Por gerações. É um filho que está vivo aí no mundo. Então nós temos a 7 mesmo, nasceu um filho, chamou o seu nome Enos. Então a partir de 7, nós temos o início da linhagem que vai gerar Jesus, lá no futuro. Então aquela semente superior está implantada na Terra e ela vai só crescendo com o tempo. Por quê? Haverá sempre aqueles que vão alimentar essa semente, como aqueles que vão combater. Isso. Os que vão combater, eles não sabem que estão combatendo a si mesmos, combatendo a própria felicidade. Mas só vão descobrir isso muitas existências depois. Por quê? Porque muitos espíritos optam pelo caminho do egoísmo. Namoram-se consigo mesmos. Amam mais a si mesmo que o próximo. E vão seguindo essa sequência. Aí vão sofrer. Vão rastejando. Agora aqueles que conseguem acatar aqueles ensinamentos iniciais e conseguem se manter naquela sequência, eles então vão... Evolui mais rápido, né? Chamada evolução em linha reta. Mas essa evolução em linha reta não quer dizer que ele vai ser bonzinho desde aquele primeiro momento. Não é isso que nós estamos dizendo, não. Porque quando nós recebemos uma informação nova, nós não conseguimos viver aquela informação nova de pronto. Ela precisa de ser formada. Nós vamos gostar daquela informação. Mas é um entendimento maior do que... Mas entre gostar e conseguir praticar, demora um tempo. Por quê? Porque nós temos a nossa bagagem natural. Isso. Certo? Então nós vamos continuar ainda há um certo tempo naquela linha natural, embora querendo mudar, embora querendo praticar aquele novo ensinamento, nós ainda temos um automatismo que vai ainda preponderar. Então demora um certo tempinho, que é perfeitamente natural. O processo de evolução. O significado de Enos é homem. Então esse Enos aí, esse Enos define como o Enos significa homem, nós podemos aqui dizer que é um homem já capaz, embora Adão já fosse. Vamos lembrar que nós estamos estudando aqui, quando nós falamos em Adão, Caim, Abel, Sete, Enos, nós estamos trabalhando a nossa personalidade. Adão, razão, Eva, os sentimentos. Caim, nós mesmos, ainda nos lances primitivos. Abel, é a tentativa de sairmos do primitivismo. Isso. Certo? Mas nós não conseguimos sair do primitivismo com Abel. Nós, então, simbolicamente, matamos Abel. Mas o Abel retorna, com outro nome, Sete. Isso. Então, mais uma nova oportunidade, uma nova tentativa. Aí, com o Sete, nós já conseguimos, já geramos Já houve uma evolução. Conseguimos nos libertar daquele Caim. Isso. Então, veio um homem novo.
certo? O Enos é um homem novo, Uhum. uma nova personalidade. Então aí, que vai crescendo, Uma nova linhagem, né? interna, que vai crescer, e o objetivo é Cristo. Então, qual que é o nosso objetivo na evolução? Lá na frente nos tornarmos um espírito da categoria dos Messias. O Cristo, que é um espírito, aquele que Jesus exemplificou. Jesus é o padrão, é o protótipo do Cristo que nós seremos amanhã. Então, o Enos aqui é um passo positivo. Passo positivo. Nessa mentalidade educativa para a renovação sistemática do ser. Certo? Então, quando nós conseguimos, por exemplo, nós fomos chamados ao Espiritismo, a iniciação do Espiritismo, em determinado momento da nossa vida. Não importa qual, cada um no seu momento. Nós somos chamados, ouvimos chamados, estamos aqui estudando o Espiritismo, certo? Estamos aqui buscando transformar, melhorar. O que isso significa na prática? Que através de nós, os padrões superiores desceram para a Terra. Desceram para a Terra. Por quê? Porque nós estamos buscando exemplificar, não estamos? Não estamos buscando praticar? Então, estamos tendo uma certa eficiência na prática. Então, isso define que o padrão superior, que era ideia, quando nós estávamos lá na colônia espiritual preparando para reencarnar, nós estudamos tudo isso aqui. Vocês vão reencarnar para ajudar a implantar na Terra essa ideia. Combinado? Combinado. E viemos para a Terra. E reencarnamos. Chegou um certo tempo que fomos chamados. Aqui estamos. Aos trancos e barrancos, nós estamos conseguindo fazer alguma transformação, não estamos? Então significa que nós estamos conseguindo dar um recado aqui. Que esses valores que eram espirituais, psíquicos, antes de nós encarnarmos, nós agora estamos conseguindo materializar. O que é materializar? Esse exemplo. São as boas obras que nós estamos oferecendo para quem nos observa, quem convive conosco. A nossa parentela pode não ser espírita, pode não ter nenhuma tendência ao espiritismo. Mas eles estão recebendo a notícia, o exemplo, de que nós somos fiéis ao espiritismo, que nós estamos nos dedicando ao espiritismo, percebeu? Então eles estão recebendo essa informação. Bem ou mal, eles estão recebendo uma informação de que existe algo além da matéria, mesmo eles não acreditando, existe algo além da matéria a que nós estamos nos dedicando aqui na Terra. Então, os valores superiores, embora de forma imperfeita, estão descendo do plano superior para o plano horizontal, que é a superfície da Terra. Então, nós estamos sendo um ponto de referência. Isso. Podemos não ser os melhores pontos de referência, mas somos. Mas estamos sendo um ponto de referência para quem nos observa. Está de acordo? Estou de acordo. Então, isso é importante. Então, Enos significa reciclagem, homem. Significa homem. Que significa reciclagem, ou seja, agora nós estamos conseguindo
não matar mais aquela ideia. Estamos conseguindo dar uma sequência àquela ideia. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Isso significa o quê? Significa busca pela elevação. O símbolo aqui é a busca pela elevação. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então nós deixamos de buscar um caminho de segurança apenas na horizontal da vida material. E esses registros aí, o que significa? Onde você está vendo registros? A mente foi visitada por registros. São as informações. Mas Informações. a gente vem de atrasos, registros, no caso. Não, registro, isso fica registrado. Mas não está registrado coisas boas. Não, está registrado. Está registrado coisa boa. Nós aqui não estamos conseguindo praticar. Ah, tá. Não é? Ok. O registro está presente. É o caso o mesmo caso aqui do exemplo que eu dei dos fariseus que mataram Jesus. Nós conseguimos, crucificamos, agora estamos tranquilos aqui na nossa vida, ninguém vai nos incomodar mais. Não. Está no mundo interior. Aí que começou o drama. Aí que começou. O drama individual. Entendi. Por quê? Porque eles sempre vão se deparar com a ideia que Jesus deixou no mundo. Sempre vai ter alguém que vai praticar. Eles mesmos, a consciência vai sempre fazê-los voltar àquele personagem. Então aquele personagem fica vivo no mundo interior. Fica vivo. Você ainda sente alguma coisa com relação mortes do passado, lá de Roma? Não. Não, né? Não, porque... Muito distante seria isso? No caso aqui do registro mesmo. Aquilo tudo está no nosso registro passado. Pois é. Está lá. Não tem nenhum vislumbre, né, mais? Não, mas aquilo não impacta mais, porque hoje nós estamos no outro caminho. Outro caminho. Se nós estivéssemos aí no mundo fazendo confusão, certamente eu não estaria nem sabendo. Não ia saber. Certo? Mas estaria mantendo aquilo vivo. Exatamente. Nos ímpetos, não é? Nos ímpetos. Então o registro está presente. O registro fica para sempre. Uhum. Aquele personagem lá fica para sempre aqui Mas só que hoje já tem um novo personagem sendo formado, tem um novo personagem crescendo, que quando ele olha para aquele lá de trás, ele já tem segurança para olhar sabendo que já ficou para trás, está entendendo? É igual fala aqui, que chama a nossa responsabilidade por atitudes. Exatamente. Então, quando esses sonhos emergem, esses sonhos aí retrocognitivos, e nós vamos vendo lá aqueles lances, tem esse significado aqui, ó. Você não pode mais buscar fazer o que era feito naquele tempo. Agora, a linha que tem que ser consolidada é essa linha aqui. Aqui leva a Jesus. Certo? Então é aí que se começou a invocar o nome do Senhor. Porque a partir dessa consolidação aqui do nascimento do Enos, essa reciclagem aqui, então houve para esse grupo aqui, porque nós temos os dois grupamentos, certo? O grupamento Caim, que é o grupamento da complicação, e agora o grupamento Sete e Enos. Então esse grupo tem um grupamento que vai se elevando e vai crescendo nessa direção
do engrandecimento superior, mas teve um outro grupamento que foi se engrandecendo naquela linha de sequência definida pelo Caim. E culminou no que aqui na Terra? Culminou, por exemplo, no nazifascismo. E continua crescendo. Tem aí os movimentos aí ainda, né? Não vou dizer que continua crescendo com aquela mesma pujança, mas ainda tem aqueles porque aqueles elementos que aqui na Terra geraram todas aquelas ações, né, complexas que nós conhecemos como os frutos do nazifascismo, primeira metade do século passado, muitos estão reencarnados. Muitos estão reencarnados para vencer aquela tendência. Muitos não estão conseguindo vencer, outros estão. Por isso que tem os movimentos neonazistas. E esses que ainda mantêm, eles acabam sensibilizando espíritos novos, atraindo espíritos novos para aquelas ideias, entendeu? Isso. Até que, mas muitos já foram embora. Muitos já foram embora, outros estão aí, outros estão indo embora, que é o movimento da transmigração que Kardec estuda na Gênese. Lá no capítulo 11 da Gênese. Então, nós sabemos que todos os espíritos impuros e revoltados estão sendo expulsos da Terra. O termo é expulso, o termo que eu encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. Como um aluno que é expulso de uma escola. Ele não está acompanhando aquela escola, está causando confusão naquela escola, então ele é expulso da escola. Ele tem que ir para uma escola que vai conseguir ajudá-lo. Então, esse é um ponto importante aí para que nós meditemos aí, porque esse assunto aqui é assunto de... Estamos estudando a parábola. Esse livro de Gênesis, Jardim do Éden, Árvore da Vida, Adão, Caim, Abel, Eva, etc. Isso é uma parábola que trata do desenvolvimento psíquico, desenvolvimento interior. E do desenvolvimento da evolução moral do planeta. Uma parábola que trata da evolução moral do planeta. Então, ao mesmo tempo que é uma parábola, fala de assuntos profundos e importantes e verdadeiros, como o assunto da transmigração. Transmigração espiritual que veio para a Terra aí por volta de 40 mil anos atrás, aproximadamente, de espíritos rebeldes em outro orbe, para reciclar aqui na Terra. Ao mesmo tempo que eles vêm para reciclar, trazem uma bagagem de conhecimentos novos para os que estavam evoluindo aqui na Terra, que não tinham aqueles conhecimentos, porque eles precisavam avançar. Precisavam progredir no avanço, no progresso intelecto e moral. Certo? Sair da caverna para habitar o arranha-céu. Então, quem é que vai trazer o conhecimento técnico? O espírito rebelde do mundo avançado. Quem é o Seria o caso do Hitler? Provavelmente. Que era rebelde, mas muito inteligente. Muito inteligente. Mas está usando a inteligência toda Para o mal. Para o egoísmo. Ah, tá. Alimentando o egoísmo. Uhum. Certo? Acreditando mais em si mesmo do que na lei divina. A lei divina Para diz... ele, a lei era ele. A lei divina diz, não matarás.
Sempre eu. E ele acreditou mais em si mesmo. É o Caim, que acreditou mais em si mesmo e foi rejeitando o Abel. Né? Então, rejeitou o Abel, rejeitou o Sete, rejeitou o Enos, foi rejeitando. Rejeitou Jesus. Então, isso vai crescendo na intimidade. Então, esse crescimento recebe o nome de dragão no Apocalipse, é um símbolo. É o crescimento da linha egoística. Chama-se é o que se vê hoje, dragão. Né? É o que se vê hoje. O crescimento exponencial do egoísmo. O crescimento exponencial do egoísmo, que ainda permanece na Terra. Então se começou a invocar o nome do Senhor, então a partir desse momento, aqui na Terra, já tem aquela a linhagem estabelecida, já consolidada, das intenções divinas para o orbe. Consolidada. Que vem sendo alimentada. Então nós veio Abraão, veio Moisés, aí na sequência aqui, desse personagem, veio Abraão, os profetas, Moisés, mais profetas, Jesus, Consolador prometido, que é na sequência. Sequência que vai se ampliando. Então a sequência do bem vai se ampliando e a sequência também chamada do mal, que é a sequência de ampliação do egoísmo, também vai crescendo. Vai se ampliando. Vai crescendo. É uma luta, né? Do bem com o mal. É uma luta. Até que a humanidade, tem que vencer, né? até que a humanidade seja depurada dos elementos que estão mantendo aí eles vão para outros mundos. O atraso. Nossa, não vai demorar demais. Demoram, sim, algumas gerações. Então, esse é um ponto que é preciso, para o qual nós precisamos estar atentos, porque ainda demora algumas gerações, né? Então, esse processo de invocar o nome do Senhor define processo de evolução consciente pela geração do Filho do Homem, pela adoção do uso da razão e do sentimento para a transformação. Muito bem. Certo? Nós estamos buscando agora consolidar. Agora, é aí que começa também, quando a consciência está bem clara a esse respeito, aí vai começar também as oscilações da consciência. Pelo que eu ainda gosto de fazer, mas que agora, perante o conhecimento novo, não mais pode. Está trancado lá? Não mais pode. E eu preciso combater para gerar o novo homem na minha intimidade. Então vai ter as oscilações da consciência, os altos e baixos. Na vida diária. Na vida diária. É normal. É normal. Todo o nosso conhecimento que nós temos, de vez em quando a gente se irrita com o trânsito, se irrita no lar, se irrita no trabalho. Então são as oscilações naturais, enquanto nós não nos tornamos espíritos perfeitos. O que é o espírito perfeito? É o espírito que não vai ter mais oscilação. Porque ele não vai se irritar mais. Não vai ficar nervoso mais. Porque já automatizou as virtudes. Insistiu, automatizou a virtude. Vai ter muito espírito na Terra.
assim, já nesse Tem muito. Tem muito. Não sobressai ainda não, mas tem muito. Assim como? Nesse Já estágio já de um conseguir. estágio mais É. elevado, Tem muitos. Muitos estão anônimos aí, entendeu? que não tem mais raiva. Estão anônimos. É. Que não vive num. Tem. Patamar superior Tem ser tem. humano, sim. Não, já tem, claro que tem. Velho. Nós temos espíritos angelicais entre nós encarnados. São poucos, nós não temos notícia deles. Não é isso? Estão aí, anônimos no mundo. É. Não tem espírito angelical que reencarnou como mendigo, que o Chico foi abraçar? Isso. Está lá, sumido no meio dos mendigos lá. Quem é da notícia? É. Está dando exemplo ali para aquele nicho ali de paciência, resignação. De acordo? Então se começou a invocar o nome do Senhor, definindo mudança expressiva de uma metodologia de vida. Tá certo? Agora, nós vamos aqui deixar para a semana que vem, por causa do horário, esse próximo versículo que dá início ao capítulo 1, ao capítulo 5, versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. E o versículo 2, macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados.